Muito bem, então vamos lá, pessoal. Nossa segunda parte aí da aula do dia 21, né? Vocês devem falar, pô, toda vez ele faz isso, né? Você sabe por que eu faço isso, né? Vocês já não viram nos filmes que o cara bate a claquete assim? Porque quando ele vai depois editar o filme, na hora que ele olha, tem dois pontos. Primeiro, ele sabe qual filme e qual parte que é. E segundo, quando ele bate a claquete, ele sabe o ponto exato do som. Porque na hora que você olha a linha do som, na hora que ele bate a claquete, o som dá um estralo assim, tá? Ele olha a trilha do som, ele vê que ali é o momento para ele poder encaixar no vídeo. Sabiam disso aí? Editar o vídeo. Exatamente, para editar o vídeo, né? Bom, aqui também é cultura geral, né? Não serve para nada, mas vamos lá. Olha só, pessoal. Como a Daniele falou, investimento. Muito bem. Então, pessoal, a gente estava falando aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Né? Muito bem. A gente falou aqui do ativo. Só vou repetir, tá, pessoal? A gente falou aqui do passivo fiscal diferido, tá? Que é quando você, então, gera esse imposto e esse imposto ele vai fazer com que você lá na frente tenha que pagar, tá? Ou seja, você tem aí digamos, uma diferença e você vai ter que pagar esse imposto lá na frente, ou o ativo fiscal diferido é o oposto, quando você está pagando alguma coisa agora que vai te gerar um crédito lá na frente, tá? Então você tem então o ativo fiscal diferido, tá? Aí eles estão relacionados a diferenças temporárias dedutíveis, compensação de prejuízos fiscais ou compensação de créditos fiscais não utilizados, tá? Bom, aí pessoal, mas uma coisa que pega bastante é esse conceito aqui de diferença temporária, que ela pode ser uma diferença tributável ou dedutível, tá? Então, veja, o que é essa diferença temporária? Ele fala assim, é a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço e sua base fiscal, tá? Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Ela fala que essa diferença ela pode ser tanto tributável, tá? Que é a diferença que resulta em valores tributáveis para determinar o lucro tributável ou prejuízo fiscal de períodos futuros, quando o valor contábil de ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. E dedutível, que é a diferença, é o oposto, né? Então, tributável é o que você vai pagar, que gera uma diferença que vai gerar imposto a pagar no futuro, e o dedutível é, digamos, uma diferença temporária que vai fazer com que você pague menos no futuro, né? Ó, que resulta em valores que são dedutíveis para determinar o lucro real ou tributável ou prejuízo fiscal de futuros períodos, tá? Ó, quando o valor contábil do ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. Então, esse recuperado ou liquidado, pessoal, é como as provisões, por exemplo. Então, quando você tem uma provisão hoje, você faz o lançamento contábil, você tem uma diferença temporária e ela vai ser liquidada quando você pagar. E é aí que o fisco aceita, tá? Então, quando o fisco aceita, é que efetivamente então, ela vai ser dedutível ou tributável, tá? Então, veja que aqui ele fala, isso aqui é importante, tá, gente? Que ele fala, a despesa tributária ou receita compreende a despesa tributária corrente, que é aquela do período que você apurou, daquele ano, nosso caso agora 2020, e a diferida. Então, a despesa tributária ou receita tributária diferida. Então, a despesa tributária aqui ou receita, na verdade, é o total, tá? Então, seja do imposto corrente e do imposto diferido. Esses dois itens aí, tá bom? Até aí, tudo bem, pessoal? Para a gente falar de base fiscal? Tranquilo? Tá bom. Ó, base fiscal e base contábil, de forma mais simples, é assim. Vou falar aqui de forma, digamos, mais genérica, para daí a gente entrar no contexto lá. A base fiscal é o valor que você registrou no seu ativo ou passivo que vai ser dedutível para fins de imposto de renda. Tá claro? Base contábil é aquilo que você entende, que você registrou como ativo ou passivo, que vai ser, digamos, que você vai aproveitar e que vai para o seu resultado do período, que você vai realizar. Certo? A gente sabe que nem toda despesa e nem toda receita que a gente lança, reconhece na nossa contabilidade, ele vai ser dedutível ou não, tá? Só que assim, aqui na norma, ele sempre vai usar o termo base fiscal, base contábil, é o que ele vai utilizar, certo? Ele não usa o termo adição ou exclusão, e é lógico que ele não deve usar mesmo, pelo seguinte, porque quando você está usando
esse termo base contábil e base fiscal, você tem que lembrar que é uma norma internacional e que lá fora ele não tem adição e exclusão para fins de imposto de renda. O termo utilizado lá fora é diferente. Então não vai usar aqui um termo que é exclusivamente do Brasil. Tá? Então ele usa o termo diferença de base contábil e base fiscal. Como eu disse, pessoal, é difícil a gente perceber um pouquinho isso. Tá? Não é tão simples. Mas vamos tentar entender melhor, né? Então, ó, base fiscal, ó, de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais. Então, por exemplo, quando você registra, por exemplo, salários a pagar, tá? Você debitou despesa e creditou um passivo. Veja que ele não fala, ó, outra coisa importante, em momento algum ele fala de despesa ou receita, certo? Ele sempre fala de ativo ou passivo, é o que ele trata, ele dá o tratamento de ativo ou passivo e não de receita ou despesa. Então, quando você tem a diferença de base, eu penso lá no ativo e no passivo. Como eu disse lá no início da aula, pessoal, para facilitar a nossa vida, a gente pensa em termos de resultado, adição ou exclusão. Mas a norma, ela nos leva a pensar sobre a diferença de ativo e passivo, ok? Então, quando a gente olha aqui, ó, então, ó, base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais. Então, se eu tenho um salário para pagar de R$2.000, debitei despesa e creditei passivo R$2.000, tá certo? Então, eu tenho um passivo de R$2.000, beleza? Pergunto, qual é a minha base fiscal daquele passivo de R$2.000? Pensando em passivo. Qual a minha base fiscal, pessoal? R$2.000. Porque veja só, a contrapartida desses R$2.000, ela não foi para despesa? Foi para despesa, certo? Muito bem. Ela não é dedutível, não é efetiva? Você não vai pagar o funcionário, não está na folha, o fisco não aceita como despesa? Então perceba que eu tenho um passivo, que a minha base fiscal é R$2.000. Isso é base fiscal. Então ele aceita que a contrapartida daquele valor que vai para resultado, ele é efetivamente despesa, né? E os R$2.000 inteiros vão ser dedutíveis. Os R$2.000 eles vão ser inteiros, serão dedutíveis para fim de imposto. Tá claro? Então nós temos ali uma base fiscal de R$2.000. Perfeito? Muito bem. Ó, a base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível para fins fiscais contra qualquer benefício econômico tributável que fluirão para a entidade quando ele recuperar o valor contábil desse ativo. Se aqueles benefícios econômicos não serão tributáveis, a base fiscal do ativo é igual ao seu valor contábil. Tá? Ou seja, então, base fiscal é aquilo que é dedutível para fins fiscais. Se dentro desse ativo tem alguma coisa que ele fala aqui, ó, que vão fluir para a entidade quando ela recuperar o valor contábil desse ativo, né? Ou melhor, ele fala assim, eu pulei aqui um pedacinho, ó, então a base fiscal do ativo é o valor que é dedutível para fins fiscais. Ele fala contra qualquer benefício econômico tributável. Ou seja, então vamos supor que você tem um ativo que você vai lançar ele para resultado, tá? E aí, a hora que você lança ele para resultado, se ele tiver alguma coisa que diminua a tributação ou que diminua, como eu posso dizer, algo que vai reduzir aquele imposto fiscal, então essa é a base fiscal. Por exemplo, imagina que você tem um determinado item que você lança para despesa, só que ali naquela despesa uma parte você recupera. Percebendo? Então, é isso que ele fala. É qualquer valor da realização menos qualquer contraponto que você tiver. Então, basicamente é isso. É que assim, ele fala assim, a base fiscal vai ser o líquido entre uma possível despesa ou receita, né? Por que o líquido? Porque tem parte que você deduz e tem parte que você precisa, que você recupera. Então, seria o líquido aí desse item. Tá claro, pessoal? Ó, tá? A gente precisa entender um pouco mais isso aqui, tá? Isso aqui é difícil entender de primeira mesmo. E no caso do passivo, ele falou a base fiscal de um passivo é o seu valor contábil, menos qualquer valor que será dedutível para fins fiscais relacionados àquele passivo em futuros períodos.
Tá? Então, ó, base é o valor contábil menos qualquer valor que será dedutível para fins fiscais relacionados àquele passivo. No caso da receita, que é recebida antecipadamente, a base fiscal do passivo resultante é o seu valor contábil, menos qualquer valor de receita que não será tributável. Entenderam? Então veja que ele fala assim, ó, eu tenho um item que ele está lançado lá no passivo, que ele vai ser receita, só que uma parte daquele valor eu não vou receber. Então meu valor fiscal é o valor que você lançou na contabilidade menos essa parte que você não vai tributar. Tá claro? É a mesma coisa do ativo, tá? É a mesma coisa do ativo. Muito bem. Aí a gente tem aqui, ó, continuando. Aqui ele vai falar de uma coisa que nós já falamos, então ele vai reforçar, ele fala, ó, se o lucro contábil e o lucro tributável fossem absolutamente iguais, muitas empresas a gente tem essa situação, tá? Ó, a alocação do imposto de renda ao próprio período não provocaria nenhuma variação na aplicação do princípio contábil da competência, né? No princípio da competência, no pressuposto básico da competência. Tá? Então, o que ele diz aqui? Então, vamos supor, pessoal, você tem uma empresa de lucro real, até essa empresa que eu tenho aqui de lucro real é uma empresa relativamente simples, né? Como eu disse, o Isaías está aí também, ele tem lucro real, não sei se ele tem essa situação, a Janaína também tem, né? Eu não sei a Daiane se ela tem lucro real lá na carteira dela. Então, às vezes é muito comum você ter essa, digamos assim, você tem todas as despesas e receitas que você reconheceu no lucro real. É que assim, empresas de lucro real que são pequenas, em geral acontece bastante isso. Você não tem adição no valor, você não tem que fazer adição e exclusão. Não sei se vocês têm algum caso desse tipo aí, né? Então veja, se você tem uma situação desse tipo, significa que o seu lucro contábil, o seu lucro real é igual. Significa que a sua base fiscal de ativos e passivos é igual à sua base contábil. E aí você não tem que falar em diferença temporária ou diferença permanente. Consequentemente, você não tem diferença ou não tem, digamos, imposto diferido. Você só vai ter o imposto corrente, tá? Ó, só que na prática é difícil acontecer. Acontece, mas é difícil. Ó, isso não acontece devido às despesas que não são dedutíveis na sua íntegra ou que são dedutíveis em períodos futuros, certo? Então, você tem, por exemplo, fez uma provisão, pronto. Você já tem uma diferença entre o seu lucro contábil e o seu lucro tributável. Isso não tem jeito, tá? Uma provisão, por exemplo, você já tem que fazer isso. O mesmo acontece com as receitas que podem ser tributadas em futuros períodos. Então, se é uma empresa de construção civil, e a construção civil ela tem permissão para que você tribute pelo regime de caixa, você vai emitir as notas por competência, mas vai tributar por caixa. Então veja que você tem uma diferença no momento da tributação entre a emissão da nota, né, e o reconhecimento, desculpa, o recebimento dessa receita. Então você tem um descasamento aí, tá? Porque por competência você tem que reconhecer a nota quando o serviço foi prestado, quando você transferiu os riscos e benefícios e tal. E a tributação vai ser quando você recebe. Você tem diferença temporária. Então veja que nesse caso, você tem aí uma diferença entre base contábil e base fiscal. Então, estão começando a perceber o que é a diferença de base contábil e base fiscal? Tá? Seguindo, ó. Agora, se você não tem nenhum tipo de diferença dessa, então significa que o seu lucro contábil, que é o que está na DRE, é o mesmo que o seu lucro tributável, que é o que você apura no seu LALUR, tá? Ó, como o imposto de renda está vinculado ao lucro da companhia, este deve ser reconhecido no mesmo período em que ocorre o lucro, tá? Então, se eu tenho lucro em 2021, eu preciso reconhecer, 2020, eu preciso reconhecer os impostos referentes a esse lucro em 2020, princípio da competência. Agora, para se chegar ao lucro tributável, então partimos do lucro contábil, certo? É o que nós temos lá, o LAIR, antes do imposto de renda e contribuição. Fazemos as chamadas adições e exclusões lá no LALUR e chegamos ao lucro tributável. Que, pessoal, a norma fala lucro tributável o tempo todo. No Brasil, aqui, nós chamamos de lucro real. Então, essa expressão que a gente vê na norma aqui, chamando de lucro tributável, nada mais é para nós do que o lucro real.
tá? Que é efetivamente o lucro real. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Fácil, né? Até aí, tranquilo. Muito bem. Agora a gente tem o seguinte, ó. Então, a gente vai entrar então nas chamadas diferenças, tá? Então, o que é essa diferença permanente e diferença temporária? Primeiro, ele diz assim, ó. Pode ver que aqui ele fala assim, ó, diferença permanente e diferença temporária. Bom, elas estão relacionadas fundamentalmente com receitas não tributáveis e despesas não dedutíveis. Então, exemplo, uma receita de equivalência patrimonial, por exemplo. Esses itens aqui, pessoal, são as diferenças permanentes. Vou explicar de uma forma mais simples. Primeiro, a gente tem assim, tem diferença, essas diferenças entre base contábil e base fiscal, como eu falei para vocês, elas podem ser ou permanentes ou temporárias. Via de regra é assim, quando você tem uma diferença que ela, por exemplo, você tem lá uma adição ou exclusão, tá? Essa diferença, ela se reverte no futuro, então tem uma diferença entre base contábil e base fiscal, essa diferença, ela se reverte no futuro, então é uma diferença temporária. Se é uma diferença que não vai haver reversão no futuro, é uma diferença permanente, tá? Basicamente, é assim que a gente entende. Por exemplo, você tem... aí ele dá o exemplo aqui, ó. Olha lá, receita de equivalência patrimonial. Então, veja, eu lancei a receita de equivalência patrimonial na minha DRE, certo? Então, tenho lá uma receita. Muito bem. Eu tributo essa receita? Não. A receita de equivalência patrimonial não é tributada, porque hoje, pelo menos no conceito atual, ela já foi tributada lá na outra empresa. Então, não preciso tributar ela aqui novamente. Então, uma vez que eu lá na minha DRE reconheci essa receita, lá no meu LALUR eu preciso tirar essa receita da minha base de cálculo. Por que eu vou tirar? Porque eu já paguei imposto sobre ela, porque já veio para mim líquido de imposto, ok? Bom, então vejam que essa é uma diferença permanente. Por quê? Eu, pensando em receita, ela aumenta o meu imposto, a minha base de cálculo, mando para o LALUR, o que eu faço? Eu tiro da minha base de cálculo. Então, nesse caso, eu tenho uma exclusão dessa receita, tá? Eu vou excluir essa receita. A exclusão, ela serve para diminuir sua base de cálculo do imposto. Aí pergunto a vocês, no futuro, eu vou tributar em algum momento essa equivalência patrimonial? Não. É uma diferença permanente. A mesma coisa acontece com a despesa, tá? A despesa de equivalência patrimonial. Eu vou reduzir ela do meu imposto, só que ela já foi abatida lá na outra ponta. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou tributar. Então, eu vou lá e adiciono na minha base de cálculo. Pergunto, lá na frente, eu vou reverter essa adição? Também não. Tá? Multa de trânsito, pessoal. Multa de trânsito, por exemplo. Eu abato da minha base de cálculo. Eu vou reverter isso no futuro? Também não. Multas, pessoal, são dedutíveis ou não? Depende. Depende. Se ela é punitiva ou se ela é compensatória, certo? Muita gente acha que qualquer tipo de multa não é dedutível. Não, tem que ser se é punitiva ou compensatória. Multa punitiva, como é o caso de uma multa de trânsito, não é dedutível para fins de imposto de renda. A multa compensatória, ela é dedutível, tá? Então, aí por isso que ele fala aqui, ó, multas, ó, doações também. Se eu recebo uma doação, eu pago imposto. Tá? Se eu faço uma doação, eu também pago imposto, ou seja, é uma despesa indedutível. Tá? Então, quando eu faço uma doação, eu tiro lá do meu... Claro, que também aqui a resposta pode ser depende, né? Quando você faz uma doação, se for para algumas instituições, essa despesa é dedutível, mas você precisa ter algumas características para isso e atender alguns critérios da Receita, tá? Não é qualquer doação que é dedutível. Tudo bem? Ó, aí ele fala aqui, então diferenças temporárias, tá? Então isso aqui é diferença permanente. Ficou claro, pessoal? Porque isso aqui faz bastante diferença no entendimento, tá? Então quando é uma diferença permanente, é aquela que você tem uma diferença entre base de cálculo e base fiscal agora, nesse exercício, mas que não vai ser revertida no futuro. A temporária, veja que ele fala aqui, ó, desculpa, permanente...
a temporária, ó. Estão vinculadas principalmente às receitas tributáveis e despesas dedutíveis em períodos diferentes daqueles que foram reconhecidos. Ou seja, uma diferença temporária é aquela que eu reconheço no meu balanço agora, 2020, mas a tributação vai acontecer em 2021, 2022. Então, ou seja, o período de tributação é outro, é diferente do período de reconhecimento no meu balanço. Então, tem essa diferença aí. Olha aqui, por exemplo, ó, provisões. Tá? Então, provisão, como a gente já falou várias vezes, eu reconheço a provisão no meu balanço agora, tá? E quando eu reconheço essa provisão agora, o que acontece? Eu tenho que reverter ela no futuro. Então, lancei, debitei despesa. Isso significa que eu diminuí a minha base de cálculo do imposto, perfeito? Só que é o seguinte, o fisco fala, não, provisão você não pode deduzir do imposto de renda. Tá? Por quê? Porque é uma estimativa. Então eu vou lá no meu LALUR e vou adicionar, ou seja, eu vou tirar o efeito daquela despesa. Então eu deduzi a base de cálculo, vou lá no LALUR e aumento a base de cálculo de novo. E aí eu pago o imposto. Veja aqui, vocês concordam que eu estou pagando imposto sobre aquela despesa? Estou pagando, certo? Bom, então aí o que eu faço? Eu fiz isso lá no LALUR na parte A, pego esse valor e controlo na parte B. Por quê? Porque quando eu pagar essa provisão, né, quando eu pagar efetivamente sair dinheiro do caixa, aí o fisco fala, ó, agora, perfeito, eu deixo você contabilizar e abater do imposto. Quer dizer, contabilizar não, deixo você abater do imposto. Então, vamos supor que isso aconteça só em 2021. Em 2020, o que acontece? 2020 você simplesmente já contabilizou e eu não vou contabilizar de novo em 2021. Então, 2021 é somente um procedimento fiscal. Então, vou lá no LALUR e, como eu adicionei num primeiro momento, lá na frente eu vou excluir, certo? Porque aquela despesa já foi contabilizada, base contábil, e a minha base fiscal era zero, porque eu não podia deduzir. Agora, né, eu tenho uma base contábil igual a zero e tenho uma base fiscal que é o valor da provisão que eu teria que abater. Entendeu? Isso é uma diferença temporária. Tá? Aí ele vai dar vários exemplos, pessoal. Ajuste a valor presente, porque eu excluo, eu tenho aí uma receita, por exemplo, eu estou trazendo a valor presente, então eu tenho juros ali que está embutido, eu tiro esses juros e lá na frente, quando eu receber, eu vou pagar. Ó, receitas e despesas que serão tributáveis ou dedutíveis somente no recebimento ou comprovação efetiva. Tem vários casos, tá, pessoal? Você tem valor justo que cai aqui, né? Você tem, por exemplo, diferença de depreciação, amortização e exaustão. Então, se eu não sigo a tabela da receita, eu vou ter uma depreciação que ela vai ser ou maior do que a receita ou menor do que a receita. Então, imagina que você tenha uma despesa de depreciação que pela receita deveria ser 1.000 e você, por algum motivo, deprecia 800. Se eu estou depreciando menos, significa que o meu período é maior, tá certo? Meu período é maior. Então, eu vou fazer o contrário, para a gente pensar bem no cálculo. Então, vamos supor que a minha depreciação é 1.000 para 10 anos, tá? Mas eu faço o seguinte, eu faço uma contabilização de 500 para 20 anos. Se eu estou depreciando pela metade, significa que eu tenho o dobro do período, certo? Então, 1.000 seria 10 anos, mas eu deprecio 500 porque eu entendo que esse ativo vai gerar um benefício durante 20 anos. Então, vejam, pessoal, eu tenho uma base fiscal de 10 anos e eu tenho uma base contábil de 20 anos. Percebe? Então, você tem aí uma diferença temporária. Então, todo mês, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma despesa de depreciação de R$500 na minha contabilidade. Só que o fisco fala, olha, você pode lançar uma despesa de depreciação de 1.000. Então, o que eu faço? Eu lanço uma despesa de R$500, abate a minha base de cálculo. Aí eu vou lá no meu LALUR, pego essa diferença de 500 e excluo da minha base de cálculo. Significa que a minha base aumenta. Então, na apuração do imposto, é como se eu estivesse gerando se eu estivesse contabilizando 1.000. Tá claro? Né? Dura é isso. Oi? Temática aí é que é dura, eu entendi. Exatamente, exatamente. Precisa ter controle, viu, Solange? Precisa
Para fazer o controle, você tem que entender o que está fazendo. Aí, quando você vai fazer, parece muito simples, mas quando você vai fazer, confunde demais, demais. Confunde bastante mesmo. Por incrível que pareça, realmente confunde e faz a gente errar. Então, tem que lembrar assim, ó. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma exclusão da minha base de cálculo, porque eu estou diminuindo minha base. Só que esse valor que eu excluí, eu vou lá na minha parte B do valor. Então, veja, durante 10 anos eu excluo. Então, eu matei a minha base fiscal. Só que os próximos 10 anos eu vou continuar lançando despesa de depreciação. Só que eu não posso mais lançar a despesa de depreciação do ponto de vista fiscal. Então, oi? Aí ele tem que adicionar depois. Exatamente. Então, durante os primeiros 10 anos eu excluo, os outros 10 anos eu adiciono. A adição é permanente. Não, não. Nesse caso da depreciação, ela vai ser temporária. A depreciação nos 10 anos, a exclusão é temporária. Não, não. Então, se você pensar nessa... Porque aí, pensa assim, Solange, eu tenho uma diferença entre base contábil e base fiscal, certo? Esta diferença em particular, ela é uma diferença temporária. Por quê? Eu excluo nos primeiros 10 anos e reverto isso nos próximos 10 anos. Isso não é necessariamente 1 ano, 2 anos, é o período inteiro. Então, esta diferença de depreciação, ela é considerada temporária. Embora seja um período de 20 anos, seja um período bem longo. Não, peraí. Nos primeiros 10 anos, eu vou excluir R$500. Isso. Aí eu vou ter lá a exclusão temporária de R$500. Aí nos próximos 10 anos... Não é uma exclusão temporária. Você tem uma exclusão. Veja só, a diferença de depreciação... É que assim, a diferença na verdade, de depreciação, você lança ela é 1.000 e vai... Você vai lançar os 1.000 e você vai lançar os 1.000, na verdade, e vai tirar esses 500, né? E aí depois você vai lançar ele nos próximos 10 anos, é isso? Funciona assim, ó. Funciona assim. No primeiro mês, tá? Eu tenho uma depreciação de R$1.000, tá? Só que assim, R$1.000, vamos lá, eu peguei uma máquina, comprei a máquina X e ela me dá uma depreciação de R$1.000 por mês, certo? Quanto é a vida útil? Qual é a vida útil de uma máquina pensando em termos de Receita Federal? 10 anos, certo? Só que eu já sei historicamente que aquela máquina vai durar para mim 20 anos, tá? 20 anos. Então, se eu vou lançar R$1.000, essa máquina provavelmente em 10 anos vai dar 120 mil, não é isso? Então, eu teria uma depreciação aí para ser R$1.000 por mês, a máquina custou 120 mil, se eu não estou errado, né? Bom, então vamos lá, minha máquina entrou lá por 120 mil. Primeiro mês de depreciação, eu deveria depreciar R$1.000, beleza? Não. Você não falou que a máquina tem 20 anos? Não. É fiscal primeiro. Fiscal. Contabilmente eu vou fazer os 20 anos, né? Isso. Mas vamos por partes, para a gente entender bem, Solange. Né? Para ficar um pouco mais claro esse raciocínio. Então, se eu pegar aqui, estou fazendo a continha aqui, 120 mil dividido por 10, eu vou ter uma depreciação de R$1.000 por mês, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, primeiro exemplo, para ficar fácil. Comprei uma máquina, R$120 mil, e eu utilizo, por critério, como eu não tenho base, então você pega aí a Daiane, está lá no escritório, o cara não sabe, então ela vai usar o critério da Receita. O Marcelão não sabe lá qual a vida útil da máquina, então vai usar a Receita Federal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um ativo que eu vou usar contabilmente o mesmo critério da Receita Federal, certo? Primeira coisa, eu tenho diferença permanente ou diferença temporária? Não. Por quê? Porque a minha base contábil, que é aquilo que eu vou lançar como despesa, aquilo que está no meu ativo, é a mesma que a minha base fiscal, que é aquilo que eu vou reconhecer como receita ou despesa, dependendo do se é ativo ou passivo, e eu vou lançar e vai ser dedutível.
Tá? Então, veja que eu não tenho diferença entre base contábil nem base fiscal. Perfeito? Vamos lá. Aí eu vou lá e deprecio R$1.000 por mês. Como eu não tenho diferença entre base contábil e base fiscal, a minha despesa de R$1.000 vai abater o meu imposto e assim, eu não tenho diferença. Só vai me dar o imposto corrente. Fechou? Beleza. Agora vamos para a segunda etapa. Eu vou gerar aqui uma diferença temporária. Tá? Solange, é assim. Se a diferença é temporária, ela é temporária sempre. É a diferença que é temporária, tá? Então, por exemplo, aí sim, eu tenho uma diferença entre base contábil e base fiscal. A minha base contábil é para 20 anos dessa máquina. A minha base fiscal é 10 anos. Então, vamos lá. O que eu vou lançar mês a mês para despesa? Fiscalmente, quanto que eu tenho que debitar como despesa? Fiscalmente falando. R$1.000. R$1.000, que é minha base fiscal, certo, Diogo? Sim, aí os Agora, outros 500... minha base contábil, quanto que eu vou lançar para despesa? Aí no caso... R$500. Entendeu? Por quê? Porque eu vou depreciar em 20 anos, então eu estou depreciando metade. Contabilmente, o que eu faço? Debito despesa com depreciação e credito depreciação acumulada. Perfeito? Qual valor? R$500. Fechou, certo? Mas o fisco diz assim, não, você poderia lançar 1.000. Então, o que eu faço? Eu vou levar esse resultado, esse lucro, lá para o meu Lalur. Lá no Lalur, eu vou falar o seguinte, olha, dentro dos... Vamos supor que o meu lucro seja R$10.000, tá? Então, eu levo lá, lucro, R$10.000. Dentro desses 10.000, eu abati do meu imposto, quanto? 500. Mas o fisco fala assim, quanto que você poderia abater na sua base fiscal? 1.000. Então, eu já abati 500, eu tenho que abater mais 500. Então, eu pego lá um lucro de 10.000 e excluo 500. Então, qual a minha base de cálculo? 9.500. Vou lá e pago imposto sobre 9.500. Tá claro isso, pessoal? Claro. Perfeito? Beleza. Só que eu vou fazer isso durante 10 anos. E todo mês, esses R$500 de diferença, eu vou lançar lá na parte B do Lalur. Vou fazendo isso. Então, ó, nos primeiros 10 anos, eu vou excluir da base de cálculo. No final do 10º ano, fiscalmente, a minha base de cálculo, minha base fiscal é 0, porque para o fisco, você já deduziu 100%. Não é assim? Só que contabilmente ele ainda continua lá e você vai ter ainda R$60.000, se eu não tiver errado, não é isso? Que você deduziu metade, você vai ter 60.000 ainda de valor contábil. Você tem 120.000 de custo e 60.000 de depreciação acumulada. Você ainda tem mais 60.000 para lançar no resultado em 10 anos. Perfeito? Então, o que eu faço? Aí virou ano 11, primeiro mês do ano 11, tá? Para o fisco, minha base fiscal já é 0. Aí eu debito lá, vamos de um mesmo exemplo. Eu debitei na minha despesa R$500 de depreciação, não fiz isso? Sim. Beleza. Aí eu levo para o meu resultado lá, para o meu balanço. Vamos supor que o meu lucro seja R$10.000, o mesmo exemplo, seja R$10.000. Dentro desses 10.000, eu já abati esses R$500 de despesa, certo? Então, 10.000 já é o meu lucro, já. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, eu lancei uma despesa, tem um lucro de 10.000, dentro desses 10.000 já tem essa despesa de R$500, que eu vou continuar contabilizando por mais 10 anos, só que durante 10 anos passados, o que eu fiz? Eu debitei fiscalmente uma depreciação de 1.000. Agora, veja, o que eu tenho que fazer no primeiro ano digamos assim, do ano 11, né? Eu não tenho mais depreciação fiscal, tenho? Não. Não tenho mais. Então, eu não acumulei R$500 durante 10 anos. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou dar baixa desses 500. Então, no ano 11, eu tenho um lucro de 10.000. Aí eu vou lá, vou pegar R$500 que eu me aproveitei fiscalmente lá atrás, e agora eu vou lá e vou adicionar. Então, agora eu pago um imposto sobre o lucro de 10.500. Você vai pagar mais? Vou pagar mais, lógico.
É isso aí, Diogo. Durante 10 anos você vai fazer isso. Eu achei que você ia deduzir esses 500. Não, você deduziu nos primeiros 10 anos. Entendeu? Nos primeiros 10 anos você deduziu. Nos últimos 10 anos você paga mais. Você perde, então? Porque você não ia deduzir 1.000? Então, mas você deduziu 1.000. Fiscalmente você deduziu 1.000 nos primeiros 10 anos. Só que aí nos últimos 10 anos você vai ter uma despesa de 500 que fiscalmente você não tem mais. Não sabia disso aí, não. Opa! Sei lá, estranho, né? Você teria 1.000 para abater, aí você vai pagar, sei lá. É isso aí. E faz todo sentido. Tá? Vamos lá. Isto é uma... E, Diogo, você que vai fazer a prova, isso cai direto na prova, tá? Que é a questão do CPC 32. Cai com bastante frequência na prova, tá? Ó, isso, pessoal. Esse é um exemplo de depreciação, que é uma diferença temporária, um período longo. Agora, imagina... vou dar um exemplo com um período mais curto de uma única vez. Por exemplo, uma provisão. Então, eu tenho um lucro de 10 mil reais, tá? E eu tenho uma provisão dentro desses 10 mil reais. 2020 eu fui lá, fiz uma provisão, um exemplo bem simples, tá? Eu tenho lá um lucro de 10 mil reais. Dentro desse lucro, eu lancei uma provisão. Então, eu tenho uma despesa de provisão de 5 mil reais, tá? Isso me gerou um lucro de 10 mil. Tá bom, pessoal? Imagina, eu tenho um lucro de 15 mil, vou lá, debito uma despesa de provisão de 5 mil, meu lucro é 10 mil. Tá claro o exemplo? Tem um lucro de 10 mil, ali dentro eu deduzi uma despesa de depreciação de 5 mil. Bom, só que é o seguinte, é lucro real, então vou levar para o Lalur os 10 mil reais. Pergunto, provisão é dedutível ou não? Não. Provisão não é dedutível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Lalur, eu coloco lá, lucro do período, 10 mil. Adição. Então, eu vou pagar o imposto minha adição de 5 mil, meu lucro real é 15 mil. Pago imposto sobre 15 mil. Tá claro isso aí? E nos casos que nem um exemplo, o senhor falou aí, a máquina ela vai durar 20 anos. Se a empresa ela faz de acordo, ela deprecia os 10 mesmo, e aí chega lá no ano 11, você vai lá, você vê que você vai continuar utilizando ali aquela máquina, e aí você com um laudo, você vai falar que ela vai valer mais 5, e aí você vai depreciar ela. Você vai adicionar? Vamos lá, Diogo, primeiro... Pelo CPC 27, você não precisa de laudo para fazer isso, tá? Segundo, vamos supor que você chegou lá no sexto, sétimo ano, você verificou que essa máquina você ia fazer por 10, mas você verificou que ela vai ficar mais 10. Então, o que você vai fazer? Você, na verdade, diminui, porque hoje você, atendendo às normas, você não deveria ter bem 100% depreciado. Não tem sentido você ter bem 100% depreciado. Você entende? Por quê? Porque ano a ano, vamos falar assim, a cada fechamento, o que você vai fazer? Você teria que verificar qual é a vida útil, que é uma estimativa. E aí você vai aumentando ou diminuindo o período. Entendeu? Não dá para você... Hoje não tem esse negócio, se seguir a norma, tá? Eu deprecio os 10 anos, quando chegou no 10º ano, eu vou ver se eu vou ficar com mais 10 anos. Pela norma, isso não existe. É que geralmente, se você pegar um escritório, na maioria dos casos, o pessoal vai depreciando até ele acabar, entendeu? E aí, então, eu não sei... Mas quando que ele acaba? Você fala... Um exemplo, acabar que eu falo é acabar o período fiscal. Então, aí Pelo é uma menos foi o que eu depreciação cheguei fiscal. A ver, entendeu? Então, é assim, esse é o procedimento fiscal. Pela norma, pelo CPC 27, você não pode fazer isso. Entende? Porque, por exemplo, uma máquina é 10 anos. Fiscalmente, você deprecia 10 anos. Tá? Agora, você sabe que aquela máquina dura 20 anos. Então, na hora que você vai calcular a sua depreciação ali na aquisição, você já calcula para 20 anos.
e não para 10. Porque hoje, para estar 100% depreciado, é porque aquela máquina ela não vai, digamos, assim, quando você dá baixa nela, que ela está 100% depreciada, é porque você não vai mais utilizar essa máquina. Você não vai mais gerar, Sim, você vai ter que... Mas o senhor sabe que isso acontece, né? Em Claro alguns que acontece. escritórios, em alguns locais, e aí se depois o pessoal avaliar e falar, não, ela vai durar mais uns 2 anos, e aí eles vão depreciar esses 2 anos. O que eles vão fazer? Eles vão adicionar? Não. Funciona assim, Diogo. Vamos lá, por partes, tá? Então, ó, a Daniele está falando ali também, então está relacionado. A pergunta da Daniele é a seguinte: professor, e quando eu vender esse bem, como que eu vou dar baixa num bem, num valor que não existe? Então vamos lá, você tem duas situações. Primeiro, você não deve ter bem 100% depreciado na sua empresa, para depois você falar assim, não, ele vai ficar mais 10 anos. Então vamos lá, o Diogo está lá no escritório de contabilidade, você está fazendo a contabilidade, chegou lá a nota de uma máquina. Tá? Você fala assim, puxa, essa máquina é 10 anos, o cliente não sabe quanto tempo. Chegou no final da vida útil, 10 anos. Tá? Eu não posso, naquele momento, Diogo, falar assim, não, eu vou ficar com ela mais 10 anos, então eu vou ver quanto que ela vale. Não, não pode fazer isso, porque isso é reavaliação. E isso é proibido. Tá? Então, isso é proibido. Então, se você lá, o Marcelo, lá no escritório dele, a Daiane, né? E a Daniela e tal. Chegou lá, o cliente mandou uma nota fiscal para você de uma máquina. Perfeito? Você está lá contabilizando. Você não sabe a vida útil daquela máquina. Quando chegou no 10º ano, aquela máquina está 100% depreciada. Você não pode fazer mais nada. Acabou, morreu ali. Você não vai poder fazer mais nada. Está errado? Está. Mas você não pode colocar um novo valor e começar a depreciar de novo. Porque se você fizer isso, é reavaliação, isso é proibido. Tá? A Lei 11.638 proíbe isso muito claramente. Tá claro, Diogo? Primeiro ponto. Tá claro? Entendi. Beleza. Agora é o seguinte. Então, qual que é o procedimento, Diogo? O CPC 27 diz assim, você precisa rever a estimativa de vida útil a cada fechamento de período. Então, por exemplo, você tem uma máquina, você fala assim, é lógico que você lá no escritório, você não tem como saber. Não, essa parte aí que o senhor vai falar do CPC 27, o senhor já falou em aula, que eu entendi. Isso, A cada período você vai lá e verifica o valor, quanto tempo que ela vai Isso, ter de vida muda útil, e aumenta ou e vai diminui a vida ajustando a útil. depreciação. Mas Isso. é porque eu perguntei nesses casos, porque eu não sei realmente como que o pessoal faz. Aí Não, eu não sei se tinha Diogo, na prática, sabe como o pessoal faz? Chegou lá uma máquina, deprecia 10 anos, passou os 10 anos, acabou. Deixa lá, zerada, né? Deixa lá. Se você não tem controle, não tem como você fazer. Entendeu? Agora, o que você faria num caso desse? Vamos supor, você está no escritório, chegou lá na Daiane, tá? Então ela está fazendo a depreciação de um cliente, chegou aos 10 anos, depreciou os 10 anos, perfeito. Ela não sabe, ela está no escritório. O cara não passou uma estimativa, o cliente não passou uma estimativa de vida útil. Ela não tem como saber. O Marcelo, a gente não tem como saber. Né? A Marta, enfim. Bom, você não tem como saber. Aí o que você faz? Você deprecia 100%. Nesses casos, seria interessante você colocar na nota explicativa falando que tem bens, assim, se não foi dado baixa, porque você tem bens 100% depreciado, mas que continuam gerando benefícios, mas que você não consegue estimar qual é esse valor, porque você não tem uma estimativa confiável. Não tem procedimento, entendeu? Então ele ficaria lá. Eu fiquei na dúvida se, um exemplo, se esse procedimento aí a pessoa deixasse lá pelos 10 anos, se ela poderia fazer algo. Porque o senhor tinha explicado o CPC 27, isso. Que aí você vai verificando ali a cada ano quanto tempo que essa máquina ou equipamento vai ter de vida útil. Se você não fizer isso, você pode estimar da forma que o senhor está falando aí. Não, eu sei que é 20. Mas aí muitas vezes o pessoal deixa, não, é 10, é 10. Aí chega lá no final, aí minha dúvida foi essa. Então, mas chegou lá no final, Diogo, você não tem mais o que fazer. Entendeu? Porque assim, se você não fez, digamos, os procedimentos ao longo, lá no final você não tem o que fazer. Se fizer, você corre o risco de ser penalizado, porque é proibido. Aí isso é uma reavaliação.
Quando a gente fala durante ao longo da vida útil, você vai medindo a vida útil, valor residual, você está mudando a estimativa, perfeito? CPC 25, desculpa, CPC 23. Quando você chegou no final da vida útil, porque tem gente que faz isso, viu, Diogo? Tem gente que quer fazer isso. Chega lá no final dos 10 anos, o cara quer, essa máquina está valendo tanto, então coloca lá no ativo, isso chama-se reavaliação, e aí, nesse caso, é proibido. Efetivamente é proibido. Tá? Não, mas beleza. Agora, tem um detalhe, veja só, a pergunta da Daniela, ela diz assim, e quando eu vender esse bem, como vou dar baixa num bem que não existe? Bom, Daniele, você vai ter lá na sua contabilidade, você vai ter o seguinte, você vai ter custo de aquisição, vamos supor que a máquina é 10 mil reais, custo de aquisição 10 mil reais, você vai ter uma conta, depreciação acumulada 10 mil reais, certo? Você vendeu essa máquina por 10 mil reais, certo? Ou melhor, vou aumentar. O Marcelo acho que já me fez essa pergunta, né, Marcelo? Vamos lá. Você vende essa máquina por 20 mil reais, vamos falar assim, contabilmente, custo de aquisição 10, depreciação acumulada 10, perfeito? Você vai lá e vende essa máquina por 20 mil, vou apurar o ganho. Debito, vou apurar o ganho, vamos fazer de novo aquela contabilização aqui, tá? Vamos apurar o ganho. Então tem aqui, vou chamar aqui, imobilizado. Vamos supor que eu tenho aqui 10 mil, tá? Aí eu tenho aqui minha depreciação acumulada, tenho 10 mil. Tá vendo aqui, Daniele? Tá zerado. 10 mil. Contabilmente, quanto é meu valor? Zero. Aí eu vendi, caixa, tá? Vendi por 20 mil. Bom, eu vou apurar o meu ganho. Tá? Ganho. Tá? Ganho ou perda aí no imobilizado. Então, eu vou pegar aqui, vou acreditar 10, vou debitar 10. Vou debitar 10, vou creditar 10. Debitei 20, vou creditar 20. Qual o seu lucro? Qual o seu ganho? 20. Ou seja, 10. Você vai ser tributada pelo valor cheio. Entendeu? Fala, Marcelo, desculpa, eu te cortei aí. É isso mesmo. É isso mesmo. A Daniela tá, fica o bem registrado, eu não posso agregar valor e continuar depreciando. Não, não pode. É o que o Diogo estava falando. Se você fizer isso, você está fazendo reavaliação. Você não pode reavaliar o bem. Por isso que isso precisa ser feito. Só quando a empresa vende para uma outra empresa que ela vai registrar, aí sim, ela pode registrar já com... Basicamente ela poderia, que aí a empresa que está comprando, né? Tem um detalhe também aí. Então, mas tem um detalhe fiscal, viu, Marcelo? Que é o seguinte. Como é que eu registro um bem que eu usado? Como é que eu deprecio um bem que eu adquiri ele usado? Vocês sabem, não? Metade da vida útil do bem, ou... Esqueci agora, professor. Metade da vida útil do bem, né, fiscalmente. Isso, ou o valor... Metade do valor, um dos dois o maior. Eu tenho uma anotada isso aí, eu sempre fiz. É assim, o restante da vida útil... É o restante ou metade da depreciação. Ou metade do valor. Por que o fisco faz isso? Porque vamos supor, você comprou um bem, por exemplo, estou comprando uma bicicleta do namorado da Daiane, tá bom? Certo? Ela já está usada. Quando eu compro essa bicicleta, na hora que eu vou fazer esse registro contábil, o que vai acontecer? Vamos falar assim, eu pergunto para ele, aí ele fala assim, olha, eu tenho a nota fiscal, eu sei quando eu comprei a bicicleta, eu tenho lá, eu tenho a nota da máquina, tenho o documento do carro, eu sei quando eu comprei. Então veja que eu consigo calcular o quanto faltaria para eu depreciar, certo? Eu consigo calcular. E aí eu vou ver o que o fisco quer que você deprecie dos dois, acho que é o menor, se não me engano, não é? Eu não me maior, né? O maior? É dos dois o maior. Para mais depreciação, né? Que na verdade é assim, é o período maior para te dar uma depreciação menor. Na verdade é isso. Eu estava pensando no valor da depreciação. Então ele vai te dar o maior período para te dar uma depreciação menor. É isso que o fisco faz. Bom, então eu consigo saber. Agora, você comprou um bem 100% depreciado. Já passou os 10 anos.
E aí, como é que eu deprecio? Eu vou ter que pegar, então esse bem é usado. Eu não sei, já a vida útil dele restante já foi, dos dois o maior. Eu vou pegar, então esse bem é 10 anos, eu vou depreciar 5. Entenderam? Então, ó, a Daniele está falando aqui, ó. Eu achei que não poderia deixar registrado um bem já depreciado. Na prática, não poderia mesmo. Porque se o bem já está 100%, isso seguindo as normas, tá, Daniele? Se você tem um bem que já está 100% depreciado, o que acontece? Você teria que dar baixa, porque se ele já está 100% depreciado, ele não gera mais benefício. Então, eu simplesmente... E aí, quando eu falo que não gera mais, não é aquele bem que você vai vender. Não, é aquele bem que você vai jogar fora. Então, eu debito depreciação acumulada, acredito lá o ativo, é o write-off que a gente chama, né? Escrever fora, né? Ou seja, que é dar baixa, tá? Em português, a gente dá baixa. Então, eu dou baixa do meu ativo, tá? Credito ativo, debito... Mas veja, quando você faz isso, esse bem, ele não está mais gerando, ele não está mais funcionando na empresa. Sabe aquele bem que você joga ali? Por exemplo, ó, eu troquei de microfone, como eu estava falando para vocês aqui, tá? Pergunto, eu não estou usando agora esse microfone aqui, tá? Ele está bom? Ele está gerando benefício? Ainda está, porque eu não estou usando agora na aula, mas eu posso usar a qualquer momento e muito provavelmente eu devo utilizar ele aqui, tá? Então, pergunto, quando eu der baixa nesse microfone, eu vou dar baixa porque eu não vou mais usar no sentido de que ele não serve mais. Ele não tem mais serventia. Já está 100% depreciado e aí, no caso, ele está velho, destruído, não atende mais. E aí eu preciso dar baixa. Fora isso, eu preciso manter ele lá no ativo. Tá claro isso aí, pessoal? Então, essas diferenças são diferenças temporárias. Entendeu, Solange? Ó, isso é uma diferença temporária. Não é porque é 10 anos e depois mais 10 anos, o período é longo, mas é uma diferença temporária. A diferença permanente é aquela que você adiciona num período e não vai excluir no futuro. E vice-versa. Isso é a diferença temporária e diferença permanente, tá? Então, por exemplo, uma provisão, eu lanço como despesa agora, tá? Adiciono no meu LALUR, mas reverto quando eu pagar isso lá no futuro. Ajuste a valor presente, a mesma coisa. Que mais a gente tem? Professor, pode falar. Então, no caso, se você comprar um bem, por exemplo, compra um bem, você pagou 10 mil reais, você vai fazer a manutenção, vai gastar mais 2 mil. Essa manutenção vai direto para a despesa, então? Olha, depende. Não, estou falando um bem usado, que já foi depreciado. O bem usado, sim. Aí não depende, ele vai direto para a despesa. O que aconteceria de você ter uma manutenção que você incorpora ao valor do bem é quando aquela manutenção, digamos assim, ela é necessária para que o bem seja utilizado, não para melhorar a performance. Quando faz a reavaliação todo ano, se fizer uma manutenção, aí você pode aumentar a depreciação. Né? Isso vai acontecer, por exemplo, quando você tem uma aeronave, você tem um helicóptero. Agora, quando você compra um bem já depreciado, você faz a manutenção dele para poder trabalhar com ele, despesa direto, aí o valor do custo, você faz a depreciação pelo tempo que... Isso mesmo. Isso aí. Basicamente é isso. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Ó, continuando aqui. Bom, ó, as diferenças temporárias, então, em função do descasamento entre o registro contábil, que é a nossa base contábil, da transação e a sua inclusão para fins fiscais, a base fiscal, é necessário, em certas circunstâncias, constituir impostos diferidos, né, para adequar esses impostos ao regime de competência. Então, por que eu crio esse imposto, né? Ele fala aqui, ó, outra coisa importante, ó, os impostos diferidos devem ser classificados no ativo não circulante ou no passivo não circulante. Sempre. Então, sempre que eu gero ativo diferido ou, digamos assim, imposto diferido a pagar ou imposto diferido a recuperar, é sempre, nesta norma, sempre registrado no realizável ou no exigível a longo prazo.
não é circulante. Tudo bem, pessoal? Sempre no longo prazo. Bom, então quando eu tenho essas diferenças temporárias, como ele fala aqui, né, eu vou gerar ou o imposto a pagar diferido ou o imposto a recuperar diferido, sempre classificados aí no longo prazo. Basicamente, pessoal, a gente tem essa tabelinha aqui, ó, tá? Aqui, Solange, aqui é que fica um pouquinho difícil de entender. Então, para fazer aqui, a gente precisaria pensar um pouco, né? Mas vamos tentar, né? Vamos ser... Qualquer coisa a Daiane explica para a gente aí, a Daiane e a Janaína aí, hein? Ó. Então, a gente tem o seguinte. Então, olha só, eu tenho um ativo, tá? Eu tenho a minha base contábil menos a minha base fiscal. Se eu tiver uma base contábil, digamos, de 100, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, vamos escrever para ficar mais fácil. Deixa eu colocar texto aqui, ó. Vou pegar o primeiro item, tá? Então, eu tenho uma base contábil de 120, tá? Minha base contábil é 120. Menos, vamos chamar minha base fiscal de 100, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma diferença de 20. Tudo bem, pessoal? Esse exemplo aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, é desse primeiro item aqui, ó. Então, ó, minha base contábil 120, menos minha base fiscal 20. Aí o que ele gera isso? Ó? Tipo de diferença temporária é uma diferença tributável. E aí, consequentemente, tem um passivo fiscal diferido. Por quê? Ó, o que acontece? Eu lancei como despesa, pessoal, eu lancei lá no meu ativo, por exemplo, 120, tá? E creditei receita de 120, tá? Creditei uma receita de 120. Só que o fisco permite que eu reconheça somente 100, ou seja, que eu tribute 100, mas eu lancei 120, então eu vou tributar 100. Aí o que acontece? Ó, eu vou ter uma diferença temporária tributável. Esse quadrinho vocês têm que pensar da seguinte maneira. Quando ele fala, eu vou gerar uma diferença tributável, essa diferença é tributável no futuro. Porque hoje, nesse caso, eu tenho uma receita de 120. O fisco fala, eu vou exigir de você uma tributação de 100. Você lançou 120 de receita, eu, fisco, vou cobrar você 100 hoje. 20 eu vou cobrar no futuro. Percebe? Então, minha base contábil é maior que a minha base fiscal. Minha base fiscal é 100, minha base contábil é 20. 120. Eu reconheci lá no meu ativo, debitei ativo, creditei receita 120. O fisco fala que eu vou ser cobrado somente de 100. 20 eu vou ser tributado no futuro. Consequentemente, se eu vou ser tributado no futuro, então eu tenho uma diferença temporária que é tributável, tá? Tributável. Isso me gera um passivo fiscal diferido. Tá claro, pessoal? Entenderam? Diga lá. Aí, quando for ao contrário, é dedutível. Se o fisco for maior do que... Exato, que é o próximo item. É o próximo item. Eu vou mostrar. Fala, Solange. Falo, vamos adiante. Oi? Eu nem falo nada, vamos adiante. Sempre confunde isso. Tá saindo fumaça da cabeça da Solange lá. É confuso. Ó, agora vamos fazer o contrário aqui, tá? Vamos fazer o contrário, ó. Eu tenho aqui agora eu estou no item B aqui, ó. Então, a minha base contábil menos a minha base fiscal me dá um valor negativo. Então, eu teria assim, ó. Eu tenho 100 de base contábil menos 120 de base fiscal, o que me dá menos 20. Desculpa, menos 20, tá? Então, eu teria uma situação dessa. Quando que isso poderia acontecer? Por exemplo, eu lancei lá digamos, uma receita de 100, tá? Eu lancei uma receita de 100, mas o fisco entende que a minha receita é 120, tá? Aí você vai falar, pera um pouquinho, como que eu lanço uma receita de 100 e a minha receita é 120? Por exemplo, imagina a seguinte situação. Eu recebi de um cliente, por exemplo, 120 mil. Eu recebi 120 mil reais em dinheiro. É isso que a gente falou? 120 menos 100, né? Não, agora é o contrário. Eu recebi, eu tenho, para o fisco, para mim é 100, para o fisco é 120, não é isso?
Então, imagina o seguinte, eu recebi 120 mil reais do meu cliente, tá bom? Debitei 120 no meu caixa. Só que aí é o seguinte, eu entendo que eu ainda tenho que prestar serviço para o cliente, eu ainda tenho que entregar a mercadoria, tá? Então eu vou lançar 20 no meu passivo e 100 na minha receita. Por quê? Porque contabilmente eu entendo que eu ainda não prestei ou não entreguei aquela mercadoria. Tá claro, pessoal? Debito 120 no meu ativo, credito 20 no meu passivo e 10 e 100 na minha receita. Tá claro? Beleza. Só que o fisco chega para mim e fala assim, não. Essa Seria operação aí é pagar o imposto sobre 120, não sobre 100. Aí os 20 seria adiantamento, por exemplo? Então, para contabilmente, a nossa base contábil seria 20 adiantamento. Mas a base fiscal, o fisco fala não, a sua receita é 120. Então, eu vou pagar imposto sobre quanto? 120. Certo? Só que é o seguinte, veja só. Se o fisco está exigindo que eu pague 120 hoje, quando eu entregar aquela mercadoria para o meu cliente, o que vai acontecer? Eu vou debitar passivo e vou creditar receita, não vou? Mas eu já não paguei o imposto agora? Por isso que a gente cai aqui na tabelinha e vai estar assim, ó. Tá vendo? Ó? Então ela é uma diferença temporária dedutível. Por quê? Porque lá na frente, quando eu lançar como receita, né, eu já paguei o imposto agora. Então eu crio um crédito fiscal diferido. Por quê? Porque eu estou pagando o imposto agora e quando eu tiver que lançar essa receita lá na frente, eu não vou pagar imposto, porque eu já paguei agora. Então eu tenho um ativo diferido. Entenderam? Entendeu, Solange? É difícil isso aqui. Eu entendo o que a Solange está falando, que eu tenho a mesma dificuldade que ela. Porque a gente precisa pensar operação por operação. E aqui você precisa escrever a operação. Você precisa, deixa eu ver essa operação, se eu fizer isso hoje, como é que vai ser lá no futuro? De cabeça assim não é tão fácil. Eu não consigo de cabeça, isso aqui é crédito ou débito tributário. Sem contar que o controle entre a empresa e a contabilidade tem que ser rigoroso. Lalur. Aqui você tem que ter o seguinte, Marcelo, você tem que ter o controle. Imagina situações que você tenha um controle contábil, tá? E aí a pessoa que vai apurar o imposto de renda e contribuição social, ela precisa apurar isso lá no Lalur. Então você vai ter que ter o casamento entre o seu controle contábil e o que está no seu Lalur. Que determina. Se você está lá no seu escritório é pequeno, é só você e mais uma ou duas pessoas fazendo, você tem esse controle. Uma empresa muito grande que você tem um cara que cuida da conta contábil, o outro cidadão num outro departamento que cuida do Lalur, cara, você tem que ter um bom relacionamento para você controlar, senão você se perde. Professor, eu já tenho algumas amigas que quem faz o Lalur é o fiscal, né? Eu acho isso totalmente errado, totalmente. Porque como é que o fiscal tem os controles certinhos das bases contábeis, né? Porque para quem trabalha na contabilidade, essas informações ficam mais claras. Sim. Porque a gente consegue ver ali o débito, o crédito, o que adiciona, o que exclui. No Lalur, agora o fiscal, como é que o fiscal tem essas... A gente passa, mas a gente tem que fazer, já que a gente está passando as informações, né? Eu acredito nisso. Eu penso igual a você, Daiane. Penso igual a você. Eu penso igual a você. ECF, fiscal fazer ECF, não tem sentido em lucro real, né? ECF pode até ser. ECF. A ECD é Lalur, professor. É um Lalur puro. Na verdade né? Você tem razão. Porque, na verdade, eu estou pegando lá, pensando no lucro real, você tem razão. No lucro presumido até pode ser, no lucro real não. Né? Porque no lucro real você tem razão. É um Lalur que eu tenho lá. O meu lucro, mês a mês, eu tenho meu balancete, tenho lucro e mês a mês eu vou apurar as adições e exclusões. Perfeito. Quem sabe isso é realmente a contabilidade. Eu sou favorável ao seguinte, mesmo num escritório, você ter PIS, COFINS, ICMS, IPI, isso lá na parte fiscal, imposto de renda e contribuição social, exceto o lucro presumido. O lucro presumido até poderia ser o fiscal. Mas no lucro real, não. No lucro real, eu acho que quem tem que fazer é como se diz? Contábil. O contábil, exatamente. Né?
Mas o PIS e COFINS está falando que é fiscal. Mas a aplicação do PIS e COFINS no lucro real, ela tem informação fiscal e contábil. Ah, não, sim. Quando você difere a receita, tem diferimento de receita, eu vou falar para você, a pessoa da contabilidade não entende o que é isso. E a pessoa do fiscal também não. Só que isso é quem tem conhecimento nas duas áreas. Mas eu acho que fica um pouco mais fácil, apesar do que você está falando, que eu concordo também, mas eu acho que fica um pouco mais fácil, eu diria assim, é até aceitável que uma pessoa do departamento fiscal faça esse controle para PIS e COFINS, apesar de ter esse tipo de operação, né? Claro que você tem também aspectos contábeis, mas quando você está no imposto de renda na contribuição social, tem lá uma despesinha de trânsito, que o cara do fiscal não tem acesso àquilo, ele nem viu, nem passou por ele, entendeu? Então, eu acho particularmente que ficaria mais fácil. Mas muitos escritórios da AN faz como você está falando, muitos. Quem apura tudo é o fiscal, imposto de renda, contribuição, tudo fiscal. Isso também explica... Empresa grande, eu tenho uma amiga que trabalha naquela IOC. Sei. Recentemente ela me falou, não, quem faz o ECF é o fiscal. Eu falei, como assim o fiscal? O fiscal. Eu falei, tá bom. Eu entendo que o contábil tem mais conhecimento para fazer o ECF, né? Isso explica... Porque fica pedindo informação, tem muito sentido. Se você tiver um fluxo bom, ótimo. Se você não tiver, dificulta muito o trabalho, né? E aí, assim, isso, Solange, explica um pouco aquilo que você falou no início, né? Quer dizer, às vezes eu não entendo por que o cara poderia ser lucro real e usa presumido. Muitas vezes, a pessoa lá da contabilidade, ela poderia estar apurando, como a Daiane está falando, o lucro, o imposto de renda e a contribuição social e avaliando ali se seria melhor, né? Mas é o cara do fiscal que faz, e o cara não sabe o lucro ou prejuízo, e aí ele não consegue dar esse tipo de informação para o cliente. Então, às vezes, não é nem, digamos, má vontade, falta de conhecimento. Às vezes é falta de fluxo de informação que o próprio escritório, muitas vezes, não consegue apurar de forma adequada qual seria o valor devido. Entendeu? É complicadinho isso aí. Azar do empresário, né? Exatamente. Exatamente. E aqui a gente tem... Desculpa, Solange, pode falar. Vai pagar todos os impostos e não sabe nem que poderia estar tendo uma economia aí se tivesse uma interação melhor entre contábil e fiscal. Exatamente, é isso mesmo. O cara não sabe, o escritório muitas vezes não está tão preocupado, e aí fica por isso mesmo, e vai rolando. Até que depois, sabe o que acontece na prática? Aí depois esse cara, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Por exemplo, você está aí fui levar o meu filho na escola, chega lá o dono da escola me fez uma pergunta. Mas isso? Não é bem assim, isso aí tem que ser assim. Aí o cara, sério? Sério? Poxa, mas meu contador nunca me falou isso. Aí o cara troca de contabilidade, entendeu? Muitas vezes acontece isso. Nossa, já vi isso várias vezes. Então, precisa ficar muito claro para o cliente, falar assim, não, isso aqui a gente está fazendo assim por conta disso, tá? Um desses clientes que eu comentei com vocês, que eu tenho aqui, que ele embora seja lucro presumido, a gente fecha o balanço dele, né, com frequência, o que acontece? Olha só, por que esse cliente veio trabalhar comigo? A responsável lá pelo financeiro dessa empresa foi minha aluna lá na faculdade, se formou agora, fez a formatura até esses dias aí, né? Muito bem. Então ela conhece, tá? E, embora ela não faça a parte contábil, mas ela entende dos lançamentos contábeis e tal. E eles eram lucro presumido, eles iam trabalhando com lucro presumido. Mudou de escritório, aí eles estavam num escritório, e o escritório é um escritório grande, hein? Um escritório enorme que tem aqui na região, né? Um escritório que tem, sei lá, mais de 300 funcionários, o escritório é gigante, até ônibus aí, vocês comentaram aí, né? Aí o escritório simplesmente chegou lá e falou assim, vamos passar para o simples. Passaram para o simples, né? Ele fala, olha só, Solange, falaram assim, passa para o simples que você vai pagar menos imposto, tá? E realmente, você olhava o que ele pagava sobre o faturamento e sobre o que ele tinha lá no simples, havia uma redução realmente, certo?
Só que os caras esqueceram de fazer o cálculo adequado com relação ao ICMS. Porque, tudo bem, você muda o simples, tá certo? Você vai pagar um percentual, só que o ICMS, como é que fica? Certo? Porque eles tinham umas diferenças lá, se não me engano era ICMS, eu acho que era ICMS. Havia uma diferença no caso do ICMS. E eles acabaram, durante o ano, pagando mais de R$200 mil a mais do que pagariam se ficasse no lucro no simples. O produto dele tinha ST, professor? Então, mas não é só isso, tem a questão do crédito, né? Porque, por exemplo, quando você está no ICMS, você está no simples, você paga um percentual lá, não paga? Mas você não toma crédito, não é isso? Sim. Então, aí o que acontece? Eles tomando crédito, né? Ainda que pagasse mais PIS e COFINS, tomando o crédito do ICMS, eles pagariam menos imposto. E o escritório simplesmente, não, vamos no simples porque é mais fácil. Né? Aí tem que fazer uma análise dos fornecedores, né? Quem eram os fornecedores? Só que o escritório não fez. Entendeu? Simplesmente falou, vamos... Aí ele mudou. Aí quando ele descobriu isso, que ele fez uma conta lá na empresa, e é um empresário super esclarecido, ele fez uma conta e falou, peraí, nós estamos pagando a mais. Cara, aí ele ficou tão chateado, foi perguntar no escritório, os caras não tinham resposta. Ele mudou, veio trabalhar comigo. No começo do ano, como eu falei, eu fiz um levantamento para ele, para ver a questão do lucro real ou lucro presumido. Ele falou, simples, eu não quero mais. Né? Por quê? Porque ele não tem muitos funcionários. Se ele tivesse muitos funcionários, aí falava assim, ó, você vai pagar mais imposto, você vai pagar mais ICMS, mas você vai pagar menos INSS. Então, você tem que levar em consideração o conjunto, né? Mas não fizeram isso. Eu tenho um cliente assim, todo ano ele fala para a gente fazer a diferença para ele do presumido, do real, só que ele tem 40 e poucos funcionários. Então, mas no real, não faz, de presumido para real não faz diferença. Se você está no ICMS e no IPI, ó, ICMS, IPI... Desculpa, ele é simples. Simples faz diferença. Mas, por exemplo, ICMS e IPI e INSS sobre folha, de presumido para real não faz diferença. Então, isso nas minhas considerações eu simplesmente considero. Agora, PIS e COFINS faz diferença. Porque eu tenho uma alíquota E outra, tem importação também, né? Na importação, pessoal, se eu tiver errado, me corrijam aí. A gente ganha, né? A empresa ganha, porque ela importa com uma alíquota de 9,2, não é isso? E na venda, ela vende com 7,6, não é assim? Vocês não sabem? Se eu não me engano... Oi? Importação eu não sei muito, não. Porque ela importa com 2,1 e vende com 1,65, por exemplo, de PIS. Né? E na importação, acho que vem 9,6 e na venda... É isso mesmo, eu estou lembrando agora que eu olho a apuração, às vezes eu não... No automático, é isso mesmo. Né? 2,1 de PIS na importação. E na importação. E depois mesmo. Na venda eu vendo com a alíquota cheia, que é 1,5 e 7,6, não é isso? Isso, 1,65, isso. Eu fiquei com dúvida no começo. Então, veja, ele perdeu esse benefício também. Porque você está no simples, você não toma mais crédito, não faz mais nada. Entendeu? Então, é complicado. Agora, Marcelo, uma coisa importante. A gente tem que tomar cuidado, viu, Solange? Esse trabalho que o Marcelo faz, é melhor... A gente devia cobrar isso aí. Você cobra essa parte do cliente? Não. Porque isso é consultoria, meu. Veja, você está tomando uma decisão para o cliente. Aí o cara fala assim, não, isso é contabilidade consultiva. Beleza, mas o cara te paga. Viu, Solange? Esse é um outro ponto. Porque o cliente não quer te pagar. O cara quer que você faça um trabalho, né, de levantamento, de apuração. Por exemplo, para esse cliente aqui, no começo do ano, eu fiz de graça, porque é um cliente importante para mim. Né? Eu que sugeri, eu falei, vou fazer um levantamento para o senhor assim, assim, assim. Ele falou, puxa, agradeceu, né? Porque ele não pediu para mim, eu que falei. Porque se o cliente chega para mim, por que você não me mostrou? Porque eu não fui contratado para isso. Se você quiser, eu faço, mas isso é consultoria, você tem que me pagar a parte. Sim. Entendeu? E muitos não fazem, Solange. Então, esse é um outro motivo também. Quando o dono dessa empresa que eu fui perguntar, mas por que meu contador não fez isso? Você conversou com ele? Você
Porque o que ele te cobra é para fazer isso, a obrigação. Isso. Agora, para saber diferenças, aí você teria que ter conversado com ele e feito um levantamento. Só que para isso a contabilidade tem que estar em dia. Porque, segundo me pareceu, ele manda as coisas, ele é muito metódico, ele é muito certinho, esse empresário. Ele manda tudo mastigadinho. Só que lá na contabilidade onde ele estava trabalhando, eu acho que é uma pessoa para fazer tudo e não dá conta. Ele falou que chega muito atrasado o balanço. Aí não vai dar certo mesmo, não vai ter como você fazer. Você não vai ter como mensurar o que é mais vantajoso e o seu contador não tem como fazer consultoria. Tem que estar em dia. Não adianta você ter informação intempestiva, que não dá tempo de você tomar a decisão. Perfeito, é isso mesmo. No meu ponto de vista, professor, essa questão de consultoria, de mudar de regime, essas coisas todas, o que acontece? Às vezes o empresário ele quer sempre pagar menos. Tanto faz contador, tudo, ele quer pagar menos. Se você falar para ele, ó, se você mudar do regime simples para o presumido o real, você vai pagar menos imposto, porém a sua contabilidade mensal vai ficar maior, vai ficar mais. De 2 mil você vai pagar 3, 4 mil reais de contabilidade, porque tem mais serviço, tem mais coisa para fazer, assim, mais obrigação acessória. Ele vai querer pagar menos ou diminuir o valor para mudar de regime. Então, fica difícil. Por isso, a contabilidade segura o cliente no presumido, segura lá no simples, para não ter esse desconforto, né? Porque, exatamente, exato. Porque muitas vezes o cliente quer, mas o cara não quer pagar. Né? E aí a gente tem um monte de papas aí da contabilidade. Não, contabilidade consultiva, você tem que fazer, mudar o seu... Depende, vale a pena. Por exemplo, esse cliente, como eu falei, eu fiz de graça, porque é um cliente que eu acho que vale a pena. E eu quero manter o cliente, entendeu? É um cliente que ele manda tudo certinho. Sabe aquele cliente que dá gosto de você fazer o trabalho? Então, esse é um... Né? Vale a pena. E eu falei, ó, eu faço para você, não tem problema. Igual o professor falou, tem que analisar o cliente. Se ele está interessado em pagar pelo serviço, em crescer. Tem clientes que não querem saber, ele quer pagar menos o possível para todo mundo. Exatamente. Aí fica difícil, né? Enfim, voltando aqui, ó. Então a gente tem, pessoal, ó, aí no passivo acontece a mesma coisa. Se a minha diferença da base contábil e base fiscal, se ela for positiva, então eu tenho uma diferença temporária dedutível, consequentemente, no futuro, né? Consequentemente, eu tenho um passivo fiscal diferido. Por exemplo, uma provisão, né? A minha base contábil vai ser menos a minha base contábil, vai me dar positivo, tá? Ou seja, eu tenho uma base contábil, mas não tenho uma base fiscal. Então, hoje eu pago imposto, no futuro vai ser dedutível, tá? E aqui a gente tem o oposto, ó. Então, se eu tenho uma base contábil que é menor que a minha base fiscal, então, o que significa? Que hoje eu estou pagando menos imposto, tá? Mas no futuro eu vou pagar mais. E aí eu tenho uma despesa aqui, um passivo fiscal diferido, tá? Bom, aí a gente tem alguns exemplos, ó. Essa mesma tabelinha que vocês estão vendo aqui, ó, cada um daqueles 4 itens ali, ó, então tem um exemplo. Então, o A, né? Ó, gasto mantido no balanço patrimonial e considerado dedutível imediato para fins fiscais. Então, por exemplo, eu tenho lá um determinado ativo, um adiantamento. Por exemplo, eu tenho uma despesa antecipada, que contabilmente eu vou reconhecer durante a competência, mas para o fisco eu posso deduzir de uma vez, entendeu? Então, eu deduzo de uma vez, e lá no futuro, quando eu for lançando para a despesa, eu tenho que adicionar essa despesa. Então, se eu vou adicionar, eu tenho um lucro tributável, tá? Ó, no outro caso, ó, é um gasto registrado de imediato na demonstração do resultado, mas considerado como dedutível somente em ano subsequente. Então, ou seja, imagina que você debitou uma despesa direto, mas o fisco fala, não, isso aqui não é despesa. Então, você vai ter que fazer o quê? Eu vou ter que adicionar e lá no futuro eu vou excluir. Então, lá no futuro eu tenho um ativo fiscal diferido. Depois, aqui, ó, o adiantamento de cliente mantido no balanço e considerado tributável de imediato. Então, eu recebi um dinheiro que eu lancei como passivo, mas o fisco fala, não, isso aqui você tem que tributar agora, tá? Então, eu tributo agora, lá na frente, quando esse valor sair do passivo e for para a receita, então eu vou abater do meu imposto, aí eu tenho um ativo fiscal diferido. E, por último, o oposto. Ó,
receita registrada de imediato na DRE, com tributação somente em ano subsequente. É o caso, por exemplo, de você reconhecer uma receita por competência e vai receber dali 60 dias. Ou seja, você vai tributar pelo regime de caixa, mas vai considerar contabilmente pelo regime de competência. Você cairia aqui, tá? Talvez com esses exemplos facilite um pouquinho o nosso entendimento aí, né? Enfim, depois aqui eu tenho atividade pronta, eu vou passar para vocês, pessoal, para vocês fazerem aí, tá? Bom, vamos na sequência aí. Eu queria terminar pelo menos esse bloco de slides. Ele fala aqui, ó, então, algumas diferenças temporárias surgem quando se inclui a receita ou a despesa no resultado. Basicamente, daqui para frente é exemplo, tá, pessoal? Então, eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, tá? Ó, nos próximos slides, segue alguns exemplos de diferença temporária. Ó, diferença temporária tributável, tá? Ó, como está no título do slide. Diferença temporária tributável. Ó, depreciação. Então, ó, a depreciação considerada na determinação do resultado pode ser diferente daquela que é considerada para o fisco, que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, nesse caso, surge uma diferença entre o valor contábil, o valor líquido contábil do ativo e sua base fiscal, que é o custo menos a depreciação acumulada permitida pela legislação fiscal. Então, nesse caso, será uma diferença temporária tributável? Eu preciso ver, porque às vezes ela pode ser tributável ou dedutível, digamos assim, né? Porque ela pode ser maior ou menor que o fisco. Então, você tem uma diferença. Ó, por exemplo, se essa diferença reverter-se ao longo do tempo, então você tem uma diferença temporária. Ó, uma aceleração da depreciação para fins fiscais resulta em uma obrigação fiscal diferida. Por quê? Porque eu estou depreciando mais do que eu deveria nesse período, e lá no futuro eu vou ter que pagar imposto sobre isso, né? Por quê? Porque eu deprecio, na verdade, hoje mais do que deveria, tá? Eu vou pagar mais imposto hoje, é isso? Para fins fiscais, uma obrigação fiscal diferida. Não, é o oposto, né? Ó, então, uma aceleração da depreciação para fins fiscais, ou seja, ao contrário. Estou me confundindo. Fiscalmente, eu lanço as despesas antes, tá? Eu abato antes. Fiscalmente, mas contabilmente, eu vou abater depois. E o outro exemplo, ó, uma aceleração da depreciação para fins contábeis resulta em ativo fiscal diferido. Então, contabilmente, eu vou abater mais do que eu deveria. Então, ou melhor, eu vou abater menos do que deveria. Então, lá na frente, quando eu for lançar mais, eu vou ter um ativo fiscal diferido. A questão da receita contabilizada na demonstração do resultado, ainda não recebida, relativas a contratos de longo prazo de construção por empreitada, por exemplo, ou de fornecimento de bens e serviços quando celebrados com o governo, como a gente falou. No governo você pode tributar via regime de caixa. Então, considerando nesse caso a tributação da receita para fins fiscais, seja pelo recebimento, regime de caixa. Ganho de capital, ó. Ganhos de capital registrados contabilmente na DRE, decorrentes da venda de imobilizado, cujo recebimento se dará no futuro, no longo prazo. Tá? Então, tenho aqui também diferenças temporárias e permanentes aí. Tá? Depois, deixa eu ver aqui, pessoal. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido geralmente para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja provável a existência. Isso aqui é importante, hein, pessoal? Ó, aqui nós estamos falando de uma diferença temporária dedutível, tá? Aqui nós estamos falando de uma diferença temporária tributável. Olha, dedutível. Ó, um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido geralmente para todas as diferenças temporárias dedutíveis. Gente, o mais importante agora, ó, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra a qual a diferença temporária possa ser utilizada, tá? Então, aqui a gente tem um detalhe importante, pessoal. Quando eu tenho passivo, eu tenho que registrar. Quando eu tenho ativo, o que acontece? Eu vou lançar esse ativo recuperável, aí, digamos assim, se eu tiver perspectiva de benefício futuro. Tá? Isso é importante, porque se você tem um ativo, o ativo só é ativo se ele vai gerar benefício futuro. Então, se você tem uma empresa com prejuízos constantes, você não tem perspectiva de lucro para essa empresa,
significa que não adianta eu lançar como ativo. Por quê? Como que eu tenho um ativo que não vai gerar benefício futuro? Percebe? Então, ficou claro isso aí, gente? Isso é bem importante, tá? Por isso que ele fala, ó, na medida que seja provável a existência de lucro tributável, ok? Aqui ele vai dar alguns exemplos também. Então, ó, provisão para garantia de produtos, tá? Então, registrada na contabilidade no período da venda dos produtos garantidos, mas dedutível para fins fiscais somente quando incorrer com os gastos de garantia. Ó, provisão para gasto com manutenção e reparo de equipamentos, deduzida para fins fiscais apenas quando os gastos são efetivamente realizados, pagos. Ó, todos são provisões, pessoal. Geralmente são dedutíveis quando os gastos são incorridos, ó, contabilizados acima do limite fiscal, cujos excessos sejam recuperáveis fiscalmente no futuro, tal como a provisão para créditos em liquidação duvidosa. A provisão para perda de investimento, usualmente dedutíveis somente quando os investimentos são alienados, são vendidos ou baixados, né? Receitas tributadas em determinado período, que somente são reconhecidas em períodos ou períodos futuros para atender o princípio da competência, tá? Estão vendo, pessoal? Tem vários exemplos, por isso que eu falei, eu vou correr um pouquinho nesse momento aí, porque são só os exemplos que nós estamos, na verdade, falando aqui. Agora, isso que a gente vai falar agora é importante, tá? Então, ele já não é um exemplo, mas é uma explicação importante aqui que a gente tem com relação ao prejuízo fiscal. Ó, o ativo fiscal diferido deve estar registrado no balanço patrimonial com relação a prejuízos fiscais. Então, quando você tem prejuízo fiscal, o que a gente faz? A gente apura esse prejuízo fiscal lá no nosso LALU e manda para a parte B. E a gente não tem, pelo menos não tinha, o hábito de fazer esse registro contábil. Hoje, o que ele diz? Então, se você tem um registro, um prejuízo fiscal, e esse prejuízo fiscal, ele vai abater o imposto lá no futuro, né? Você vai conseguir utilizar ele abatendo dos 30% do imposto, então ele tem que ficar lançado lá no ativo. Ó. Prejuízos recorrentes, não, desculpa, o ativo fiscal diferido deve estar registrado no balanço, então eu preciso reconhecer no meu ativo, né, com relação a prejuízos fiscais, à medida que for provável, tá? Que no futuro haverá lucro tributável para compensar esses prejuízos. Veja, se eu não tenho lucro, se esses lucros, ó, que ele fala, ó, prejuízos recorrentes, constitui uma dúvida sobre a recuperabilidade do ativo fiscal diferido, tá? Então, se eu tenho dúvida com relação a isso, então eu não vou fazer o meu lançamento contábil no meu ativo. Ele vai ficar lá no LALUR, tá? Não posso fazer esse registro. Aí ele fala aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha, pessoal. Tem vários itens aqui ainda. Tem pelo menos alguns aí. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, vamos dar uma paradinha por aqui, tudo bem? Já deu meio-dia. Então, na aula que vem, pessoal, então vocês falaram que vocês querem fazer uma aula de LALUR e uma aula de imposto de renda, lucro real, presumido e arbitrado, certo? Você não estava, Daiane. O pessoal aí pediu aí uma aula à parte. Então, vocês querem fazer isso, certo? Que é um plus. Isso aí não está no programa, mas eu, né, cobro depois a parte aí de vocês isso aí. Enfim. E aí a gente pega uma ou duas aulas, se for o caso, e joga para frente, ou faz em janeiro, porque em janeiro seria férias, tá certo? Mas a gente faz uma ou duas aulas em janeiro, principalmente para quem está terminando. A Daiane, a Janaína, a Lilian, né, e o Eduardo, não necessariamente eles vão ter as aulas normais lá na frente, tá? Regular, tá, Daiane? Mas a gente pode fazer uma aula em janeiro aí para finalizar esses tópicos, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? Perfeito, pessoal. Então é isso aí. Dúvidas aí, certezas? Beleza. Então, beleza, pessoal. Então, até semana que vem eu posto para vocês o material, tá? Eu tenho material pronto desse aqui também para fazer exercício. Eu vou... É melhor esperar terminar primeiro, né? Vamos terminar o tópico para daí publicar, tá bom? Eu publiquei lá o de consolidação, tá bom? Então, vejam lá, tentem fazer ele. E aí, na semana que vem, vocês me falam como é que foi e a gente pega um dia aí para fazer a resolução. Tá bom, pessoal? Então, agradeço todo mundo. Obrigado. Fiquem com Deus. Bom final de semana aí. Tá bom, pessoal?